Vou começar a gravação. Então, bom dia a todos e todas, né? A nossa primeira reunião do CONAD do ano. Agradeço aqui a participação de vocês, né? Sejam muito bem-vindos. Inclusive, os substitutos, né? Tem algumas pessoas que estão substituindo aí os membros. Então, sejam bem-vindos. Agradeço muito também vocês estarem aqui conosco. Nossa pauta hoje é curta, mas muito importante. Então, vou começar agora aqui a reunião, tá? Vou compartilhar com vocês a pauta para a gente poder iniciar. Queria justificar aqui a ausência, antes de começar, né, do diretor-geral do campus UBA, que está sendo substituído por Priscila, também do coordenador de gestão de pessoas do campus Rio Pomba, o Mário, que está sendo substituído pelo Rivamar. Tem alguém mais aqui que está substituindo e eu não falei? Porque se tiver também, eu já justifico aqui, ó. Marcelo também, né, que está substituindo o diretor de administração do campus Barbacena. Mais alguém, pessoal, que esteja como substituto e que queira registrar aqui sua participação? Não tenha falado na convocação, né? O William também, né, que está substituindo o DDI, né, o diretor de desenvolvimento institucional do campus Ilpom, professor Arnaldo. E acho que são esses os substitutos. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Vou colocar aqui a convocação e a pauta de hoje para a gente poder iniciar a reunião. Então, pessoal, a nossa primeira pauta é a aprovação do calendário parcial de 2025. Tá? Por que ele é um calendário parcial? Porque a gente vai ter uma troca de gestão, né? Troca de membros aqui do CONAD, troca de presidente. Então, a gente vai fazer só mesmo as reuniões até que essa troca aconteça, para que a instituição possa prosseguir e o CONAD possa fazer seu papel até abril. Como as reuniões são regimentalmente bimestrais, a gente vai ter essa reunião agora em janeiro, mas a gente também vai ter uma reunião em março, né, para poder apreciar principalmente ali o relatório de gestão que é necessário, né? A gente tem um prazo até 31 de março para publicar, aprovado o documento, então a gente vai precisar fazer uma reunião necessariamente para essa pauta, mas a gente também pode ter outras pautas. Espera que eu vou só pegar o calendário para mostrar para vocês, só um minutinho. Então, pessoal, tá agora aqui em tela, né, o calendário que a gente propõe, de referendo aqui para a gente poder apreciar e votar aqui hoje, com a reunião ordinária do dia 29/1, hoje, né, e a reunião que a gente pretende fazer, então, no mês de março, dia 11/3, tá? E aí eu gostaria que todos pudessem se manifestar aqui no chat, se estão de acordo, né, com esse calendário inicial, se a gente pode manter dessa maneira, para a gente poder prosseguir com a reunião, por favor. Então, a maioria já se manifestou aqui favorável ao calendário, né? Então, a gente aprova a resolução 1 de 2025, com as 2 reuniões aí do CONAD agendadas para esse ano, inicialmente. Tá? Agradeço aí a aprovação de todos, e aí a gente dá continuidade, então, para a nossa reunião. E aí, dando prosseguimento, né, a gente tem a segunda pauta, que é a apreciação do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, que a relatora dessa pauta é a nossa diretora de engenharia, Ana Carolina, que já está aqui conosco.
Então, Carol, vou te colocar aqui como apresentadora e você pode ficar à vontade para poder fazer a apresentação da pauta, tá? Tá, joia, Alice. Vocês conseguem me ouvir? Tá. Som. Alice. Carol, a gente te escuta e você já está como apresentadora, tá bom? Tá, joia. Obrigada, Alice. Deixa eu só me... Tá compartilhando a tela? Ficou pequenininho Tá aqui para mim. compartilhando, Carol, tá sim. Tá joia. Bom, então, bom dia aí a todos os membros do CONAD. Eu trago aqui, então, hoje uma pauta que ela é muito importante para a nossa área aqui de engenharia, principalmente, né? Que trata do Manual de Gestão e Fiscalização dos Contratos de Engenharia. Bom, então, ele é um documento que vai ajudar os fiscais e os gestores de contrato naquelas atividades que são relacionadas à gestão e fiscalização dos contratos. Ele vai trazer aí alguns procedimentos básicos e algumas diretrizes gerais para acompanhamento das obras e serviços de engenharia no âmbito do Instituto. E aí, então, aplicável à execução de todas as obras, né? Inclusive as obras que são realizadas nos campi, né? Bom, e aí a gente buscou, com esse manual, trazer as experiências que a gente já tinha da equipe em relação à fiscalização e à gestão dos contratos de obras, né? Então, a gente já trouxe aí procedimentos, fluxos de trabalho que a gente já utiliza para as nossas obras e já utilizava na lei de licitações antigas, né, 8666, e a lei do RDC, que é a 12462, se não me engano, e aplicando e adaptando para a nova lei de licitações. Então, principalmente a partir do ano passado, né, 2024, todas as nossas obras já foram licitadas dentro dos preceitos da nova lei de licitações, né, a 14133. E aí esse documento assim, é muito importante para poder guiar e orientar os profissionais que já estão trabalhando aí com a gente há mais tempo, os profissionais que entraram há pouco tempo no Instituto e os profissionais que também já vão entrar no Instituto e trabalhar e atuar nessas tarefas e atividades relacionadas à fiscalização de contratos de obra. Então, esse manual ele é aplicável somente para aquelas obras que foram contratadas na nova legislação, então ele não é aplicável para algumas obras que já estão em execução, que são da lei antiga, né, que são da lei do RDC. E aí, o desenvolvimento desse manual, ele considerou, além da própria lei, algumas normativas da área, né? A gente tem muitas normativas relacionadas à execução de obras, e aí, principalmente, as orientações da AGU, né? Então, a gente já tem lá as minutas da AGU padronizadas para a contratação de obras, e aí, né, a questão da fiscalização, do acompanhamento, das alterações contratuais, etc., que a gente já são apresentadas lá na minuta da AGU para contratação. A gente tem um documento, que é um instrumento de padronização de procedimentos da AGU também, que específico para obras e serviços de engenharia. A gente tem ainda uma gama de acordos dos tribunais de contas, jurisprudências, né? Além de outras normativas que a gente aplica, a gente tem orientações técnicas do IBRAOP, que é o Instituto Brasileiro de Obras Públicas, que o TCU, a AGU sempre trabalham para fazer regulamentações que são aplicadas principalmente à contratação e fiscalização das obras. Esse trabalho é uma versão inicial, né? A gente sabe que a gente está começando com a lei nova agora, a gente está começando alguns tipos de contratação, por exemplo, a contratação integrada, que é prevista só nessa lei, que é aquela contratação que une o projeto com
a execução da obra. A gente fez as primeiras licitações no ano passado, então a gente sabe que a gente ainda vai aprender muito a trabalhar com essa nova lei. Então, isso é um documento inicial que provavelmente vai evoluir, né? A gente vai ter próximas versões em relação a ele, né? Algumas atualizações. Bom, e aí eu não trouxe aqui o documento como um todo, né? O documento até ficou um pouco mais extenso do que eu queria, a gente tentou aqui realmente ser o mais objetivo possível, mas acaba que são muitas orientações, são muitas normativas, a execução de obra envolve muitas atividades, né? E aí o documento acabou que ficou um pouco extenso. Eu não vou apresentar ele aqui detalhadamente, né, fazer uma leitura, nem nada disso, porque realmente tomaria bastante tempo, mas eu acredito que ele foi compartilhado, né, no processo para análise, e aí depois a gente abre para discussão de alguns pontos que vocês acharem que seria mais relevante, mais importante, né? Então, assim, só a estrutura geral do documento. Ele traz ali somente a parte da fase contratual da obra, então a gente não trata aqui da parte de licitação das obras, a gente já começa aqui, após a assinatura do contrato, né, então a gente tem lá a homologação da licitação, depois temos o empenho, passa para o contrato, e aí após a assinatura do contrato que a gente inicia com esse manual. E aí ele traz a questão dos regimes de execução de obra, né, as empreitadas, a contratação integrada. A gente faz um panorama geral sobre a fiscalização dos contratos, a abertura do processo, instrução dos processos, o que tem que ser registrado em relação à execução das obras, alguns documentos mais relevantes que têm que estar contidos ali no processo, a documentação inicial que a empresa precisa apresentar antes do início da execução da obra, realização de reunião inicial, para aí sim a gente ter a emissão da ordem de serviço e começar, de fato, a execução do contrato. E aí alguns tópicos como a comunicação com o contratado, o que a gente deve considerar, evitar algum tipo de comunicação mais informal, fazer os registros, o que vai ser arquivado no processo, como é que deve ser feita a fiscalização em loco, principalmente pelos fiscais técnicos, as informações que têm que ser entregues à diretoria de engenharia para a gente poder alimentar os sistemas que a gente tem, por exemplo, o CIMEC e o Obras Gov, né, que é um sistema de acompanhamento público aí, né, visando a transparência, um sistema do governo federal que traz todas as obras que estão em execução, a parte de medição e recebimento das obras, que está muito coerente ali com aquilo que a AGU está trazendo de normativas. Pessoal, vocês estão ouvindo? Oi, Carol, a gente escuta. Oi. Sim? Tá. Carol, não está passando. Oi. Não está passando, não? Eu estou escutando você falar, mas não está aparecendo nada do que você está falando aqui. Parou no processo para transferência de patrimônio. Ah, não, mas é isso mesmo. Eu estou só comentando um pouco assim por alto, Douglas, sobre os tópicos que estão aí. Ah, beleza, desculpa. Tá, joia. Bom, então essa parte de medição e recebimento das obras, ela está coerente com aquilo que a AGU tem colocado para a gente em relação ao recebimento por etapas, né? Então, está um pouco diferente do que a gente fazia na lei antiga, que era um recebimento definitivo final. Hoje a gente tem um recebimento definitivo provisório definitivo a cada etapa, a cada medição. A parte de fiscalização de projeto básico e projeto executivo, quando a gente tem a contratação integrada e a contratação semi-integrada, né, que são regimes um pouco diferentes, parte de pagamento e o relatório final, que a gente também não tinha na lei antiga, e a gente traz aqui para a lei nova, né, que é um relatório que vai resumir aí a execução do contrato, vai trazer aí, eu acho que o pessoal está falando que conseguiu, né? Só, né? Está todo mundo ouvindo, né? O relatório final, que é até para um documento para melhoria contínua, né? Para a gente poder melhorar os procedimentos de execução de contratos para as próximas obras. Bom,
E aí a gente traz algumas condições específicas, né, para as obras, que são questões quando houver atraso em relação à execução, a gente tem uma diferença grande em relação à lei antiga, que é que os contratos de obra e contratos de serviço de engenharia, que são realizados por escopo, né, não são continuados, são contratos por escopo, eles não perdem mais a vigência, né? Então, até que seja entregue o objeto, os contratos estão vigentes. E as alterações contratuais, né, que são os aditivos, reequilíbrios financeiros, etc., reajustamento de preço, subcontratação, notificação e sanção. Quando a gente tem questão de interrupção temporária ou extinção do contrato, a gente também traz ali alguns procedimentos, algumas questões que devem ser observadas, relatórios que às vezes a equipe técnica tem que fazer. E aí, quando a contratada faz alguma solicitação, qual é o procedimento que deve ser realizado? Se a gente tiver troca de fiscal ou gestor durante a execução do contrato, a gente tem que observar algumas condições, e aí isso também está lá especificado. E, por fim, o período de garantia da obra, como é que a gente aciona a garantia, o que a gente faz para poder acionar a empresa, como é que é feita a execução de serviços, o processo é aberto um processo específico para isso, né? Isso tudo está registrado nesse documento. Então, a ideia do documento realmente é um documento que a gente assim, já tinha vontade de fazer aqui há muito tempo. Eu acho que ele vai ser muito importante aí para guiar a fiscalização e a gestão das obras. E aí, com a questão da lei nova, a gente viu uma oportunidade assim grande de já iniciar esses contratos tendo uma orientação, tendo uma organização, uma padronização dos procedimentos. Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentação seria isso. E aí eu fico aberta aí para dúvidas. Se o pessoal quiser fazer alguma consideração, ali à disposição. Obrigada, Carol. Na verdade, eu só queria parabenizar pelo trabalho, né? Ressaltar a importância desse trabalho para a nossa instituição, principalmente com relação a essas questões de padronização, de ter um documento que é um norte, que tira dúvida, né? Que ajuda a diferenciar também os contratos da nova lei para a Lei 8666, porque são bem diferentes, né? Que traz também essa inovação que a gente já começou a fazer desde o ano passado, que é da contratação integrada, que foi algo muito importante, né? Está sendo importante para a gente, principalmente em função dos problemas que a gente enfrentou em relação aos projetos de engenharia, né? Projetos que foram licitados aí em anos anteriores, que foram praticamente todos com contrato rescindido, com as empresas muito ruins que não entregaram. Então, a gente tem buscado, né, alternativas aqui para essa área de engenharia, que tem sido muito importantes para a nossa instituição, para solucionar o grande problema que a gente tem de infraestrutura. Então, só agradecer, parabenizar, né, e dizer, ressaltar mesmo a importância desse trabalho, tá bom? Jane, pode ficar à vontade. Oi, Jane, você está sem microfone? Só quer registrar, eu vou ler aqui, tá? Você queria registrar os parabéns, né, para a Carol pelo trabalho e tudo, obrigada. Mais alguém, pessoal, queria fazer algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida que tem em relação ao documento? Não? Bom, se não tiver mais ninguém para poder fazer qualquer comentário ou crítica, né, dúvida, eu vou colocar uma enquete para a gente poder fazer aqui a votação de aprovação, tudo bem?
Pessoal, a enquete já está para votação. Vou pedir, por favor, para todo mundo registrar seu voto, tá? Para a gente poder dar prosseguimento. Então, pessoal, vou publicar a enquete, tá? Com 95% dos votos foi aprovado, então, o manual, né? Que vai nortear e padronizar a fiscalização no caso das nossas obras. Então, muito obrigado aí a todos. E aí a gente dá prosseguimento aí à nossa reunião com a outra pauta. Vou colocar aqui para a gente poder ver. Aí, Raquel, Juliana já está aqui com a gente, que é a relatora da próxima pauta. A próxima Acabei pauta de é a chamar. instrução. Acabei de chamar, ela já estava avisada. Tá bom, obrigada, meu bem. A próxima pauta é a apreciação da Instrução Normativa Conjunta do CONARC, PROAD e EF-SUDESTE-MG, que regulamenta o processo administrativo e o seu procedimento no âmbito do Instituto Federal Sudeste de Minas. Tá, gente? Então, todo mundo teve a oportunidade aí de ler o documento, né? Assim como o manual de obras. A gente só vai esperar um pouquinho, Juliana, entrar na reunião para a gente poder iniciar aí a próxima pauta. Só um minutinho. Raquel, assim que a Ju entrar, você só me fala, que às vezes eu passo despercebido aqui para mim, mas eu acho que ela ainda não entrou, não. Falo sim, não, ela ainda não entrou. Obrigada. A Ju avisou que está com problema para entrar. A gente está aguardando só um pouquinho, tá? Obrigada, Raquel. Pessoal, vou pedir então compreensão de vocês, tá? Esperar um pouquinho, já que a Juliana está com problema para entrar. Como ela está aqui na reitoria, eu vou chamar ela, ver se ela quer vir na minha sala. Pessoal, eu vi que a Ju já chegou, né, Ju? Teve um probleminha para poder entrar e já conseguiu.
Então, Ju, seja bem-vinda, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre sua pauta. Vou te tornar aqui a apresentadora para você poder fazer a apresentação, tá? Fica à vontade, bom dia. Bom dia, Alice. Bom dia, conselheiros. Tive um problema para entrar aqui, mas eu acho que agora vai dar tudo certo. Vocês me escutam? Escutamos sim, Ju. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Estamos sim, Ju. Bom, essa pauta, né, como eu coloquei no processo, ela é fruto de um trabalho já realizado nos últimos 3 anos, que visa essa padronização da forma de utilizar o processo, quais documentos terão, enfim, qual o fluxo. E aí conseguimos, né, nesse período todo, aproximadamente mais de 53 procedimentos e mapeamos aí em torno de 23 áreas, né? Mantivemos um grupo aí bem ativo e todos esse resultado desse procedimento, ele foi pensado para todas as unidades e padronizado para todas as unidades. Então, a intenção inicialmente era fazer um manual, mas aí depois a gente viu que fica melhor implementar uma instrução normativa, porque aí tem que se cumprir, né? E eu acho que cabe aqui para a gente debater os artigos. Eu acabei anexando uma versão que eu teria uma outra melhor, mas enfim, toda vez que a gente vê, a gente quer modificar. Então eu deixo aí, né, para que vocês possam contribuir, melhorar, né, caso seja necessário, esses artigos. E a parte do procedimento, antes da gente começar no artigo, esse seria mais ou menos o manual, então ele virou um anexo da instrução normativa, né? E aí vocês podem observar que tem tanto da área meio quanto da área fim, um grande mapeamento que a gente fez, né? Vou pegar aqui como exemplo apenas o primeiro que tiver aqui, para a gente dizer qual foi. Então, a metodologia era realmente trazer todos os dados metadados de produção de um processo, além do seu fluxo, tipo, e como todo o documento, né, de arquivo ele está alinhado a um objetivo, a uma cadeia de valor, o grupo também já fez isso, e que foi muito bom, porque agora grande parte aí dos setores já tem isso, não tem que ficar debatendo ou pensando, a gente já fez essa ligação com a cadeia de valor, e aí definindo também macroprocesso, processo, função, subfunção, atividade e documento. Então, a gente conseguiu trilhar tudo, além de um detalhamento, né, dentro desse processo de atividades ou tarefas que vão ter. Então, a gente fez isso para todos. É uma planilha que parece ser simples, mas foi trabalho de muito debate ali com todas as unidades para a gente padronizar. Então, já que está aí o administrativo sancionador, esse também é fruto de uma conquista muito boa, que é um controle do vocabulário, né, que a gente chama de vocabulário controlado. Então, antigamente, nós tínhamos aí, que já foi pesquisado, mais de 15 formas de cadastrar um processo de sanção, e a partir de agora, né, com a aprovação dessa IN, a gente começa a ter esse vocabulário controlado, e todas as unidades, né, os setores vão chamar de administrativo sancionador, né, além de muitos outros pontos de padronização que a gente conseguiu. Para uma primeira versão, eu acho que
tivemos aí um bom resultado, né? Pode melhorar, os trâmites pode alterar, enfim, mas agora para a aplicação dos próximos 2 anos, acredito que é uma proposta do plano de gestão de arquivo utilizar essa instrução normativa. E aí, então, queria agradecer também assim, a todos os servidores que participaram, foram mais de 270 servidores participando, em rotinas de GT, a cada 1 hora nós tínhamos um grupo semanalmente discutindo, debatendo, pensando os objetivos estratégicos, a questão macro e também a questão micro, né? Se tinha ou não servidor, quem faria, quem seria responsável, enfim. E aí a gente colocou aí pontos nesse artigo que poderiam causar dificuldades e que a gente gostaria de esclarecer. Então, temos aí essa proposta, né, da primeira instrução que regulamenta, de fato, detalhadamente os procedimentos processuais. Agradeço também, né, ao experimento piloto que foi na DOF, depois eu passei para a extensão, depois para a pesquisa, e todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram aí para que esse projeto de mapeamento tivesse um resultado bastante significativo. É isso. Estou agora à disposição para a gente debater sobre os artigos. Muito obrigada, Ju. Parabéns por esse trabalho, né? Mais um trabalho de padronização que a gente avança aqui no CONAD hoje, que são, né, assim como o Manual de Fiscalização de Obras, é um trabalho primoroso, árduo, que foi sacrificante, né? E eu posso dizer isso porque a Ju começou esse trabalho comigo, né, enquanto diretora de Orçamento e Finanças, lá atrás, né, Ju, há anos atrás. Então, eu me orgulho muito desse trabalho, né, de ter podido, ainda que minimamente, ter ajudado de alguma maneira, de ter acreditado nele, porque acho, sim, que é um trabalho essencial para a nossa instituição. A gente tem um grande problema, né, pela nossa própria composição, pela nossa diversidade institucional, né, seja por tamanho, por formação, por cidade, né, por equipe, pela forma regimental que a gente está estruturado. A gente tem um desafio muito grande em relação a essa questão de padronização, e a gente avança aqui hoje a passos largos e enormes, assim, né? A gente tem um avanço muito significativo aqui hoje em relação a essa questão da padronização. Então, assim, eu queria muito agradecer por esse trabalho, né? E dizer que é um trabalho do qual eu me orgulho muito e que eu vejo o quanto que ele é importante, né? Um legado que a gente deixa aí para a instituição. Seja a questão da fiscalização de obras e também esse trabalho de padronização que a Juliana fez, que contou com a participação de tantos setores, de tantas pessoas, envolveu a instituição inteira, né? Então, muito obrigada. E aí eu vou abrir aqui também a palavra para quem quiser fazer sugestões, críticas, tiver alguma dúvida, algum comentário, pode ficar à vontade. Ju, só comentar com você que aqui está a instrução normativa 1 de 2024, a gente precisa alterar para na hora de publicar no site da Pró-Reitoria de Administração, né? E colocar 2025, por favor, tá? Tá. E tem uns errinhos de vírgula e tal, que eu já identifiquei que não altera, aí eu vou te mandar uma versão para 25. Isso, como você falou que já ia mandar, então só colocando essa questão. Carol, pode ficar à vontade. Oi, Ju. Assim, primeiro eu queria parabenizar a Juliana aí pelo trabalho. A gente participou aí na parte de contratação das obras, né, Ju? E, assim, realmente o trabalho da Juliana, assim, com muita dedicação, muita paciência. Assim, o grupo foi muito legal, sabe? Realmente o desenvolvimento do trabalho ali, Juliana, assim, foi maravilhoso, viu? A gente só tem a agradecer aqui na diretoria de engenharia, a equipe que participou. Eu tenho pequeninas observações, mas são coisas assim muito pequenas mesmo, sabe, Ju? A gente participou, a gente construiu junto, mas como você falou, às vezes a gente vai olhando de novo, olha de novo, a gente fala assim, mas peraí, tem um retoquezinho aqui para fazer. É muito pouca coisa, Ju, mas aí eu acho que talvez valesse a pena a gente avaliar e já fazer a adequação na versão final do documento.
Tá. Aí, pegando a parte lá é o item 26 do manual, que é a parte de contratação de execução de obras de construção. É detalhe mesmo. Está na 117, Ju. Aí mesmo. Então, eu acredito que talvez a gente possa tirar essa parte, contratação de execução de obras de construção, tirar o de construção. Porque, e aí já fazendo o link para o item 2 lá, assunto do processo. Acaba que esse procedimento a gente vai usar para obras de construção, de reforma, recuperação, e até a gente tem lá o 4531, só que a gente usa para o 4532, usa também para o 4533, que é de adaptação de uso. Então, seria o mesmo procedimento. Então, acho que talvez já valesse a pena a gente colocar os três tipos de assunto de processo e tirar o de construção, porque aí tem obra de reforma, tem obra de adaptação, tem obra de recuperação. Entendeu, mais ou menos? Eu não sei se poderia ficar tudo num só. Não, entendi, sim. Foi uma questão que a gente usou aqui com a graduação, né? Porque no caso das licenças poderiam ter 3 códigos. Então, ali no assunto, a gente vai colocar a possibilidade dos 3 códigos, né? Então, isso. E aí a gente vai adequar esse tipo aí, né? O ideal não, é bom a gente fazer de 1 para 1, mas tem esses casos também. Então, a gente altera e eu vejo, vou fazer revisão antes de mandar aqui para o Conad, para a Alice e a Raquel lá, e aí eu vejo, a gente ajusta esse tipo de processo. Que assim... De obras, só de obras, né? Execução isso, que aí entraria... Isso, se é o tipo, se é reforma, se é construção, isso não vai variar, assim, né? Dos documentos, dos procedimentos, isso não vai variar. E aí, tem só um tópicozinho, que é o 13, lá já na planilha. Que é o relatório de pesquisa de preço. Ele saiu duplicado aí, ou o relatório de pesquisa de preço com contratação integrada, mas, na verdade, agora é porque a gente realmente estava adotando 2 nomes, se fosse integrado ou se não fosse integrado. Mas hoje a gente está usando tudo o relatório de pesquisa de preço. Então, Ju, acho que dá para a gente cortar, só tirar a contratação integrada ou, entendeu? Só deixar o relatório de pesquisa de preço. Ok. Ainda agora no finalzinho de dezembro, eu estava vendo com a auditoria também, e lembrando, pessoal, que esse procedimento ele é muito dinâmico, ele precisa ser revisto a cada ano, ou pelo menos a cada 2 anos, porque as coisas vão mudando mesmo, né? O processo e seus tipos e a forma processual, ela é dinâmica mesmo. Aí, Carol, eu mudo esses itens aí, tá? Toda vez que a gente pergunta, sempre tem uma melhoria. E eu falei, gente, agora eu vou dar uma encerrada aqui, senão a gente nunca vai aprovar, né? Porque cada setor, às vezes, tem um ponto a melhorar. Mas eu já corrijo isso, a gente já vai ajustadinho aí. Tá? Tá. Tem outra coisinha. Mas o que acontece? Isso a gente comeu mosca mesmo. Esse termo de referência que está no item 16, antes dele ir para a AGU, para a Procuradoria, né, para análise, ele é minuta. Ele está todo rabiscado, colorido, rasurado, lá do jeito que eles pedem, rasurado, né, taxado. Que é a forma que eles pedem para ajustar. E aí eu estava observando que a gente colocou o edital minuta e depois colocou o documento final. O termo de referência e a minuta de contrato vão acontecer a mesma coisa.
Então, talvez já valesse a pena a gente incluir. Então, quer dizer, o 16 passaria para minuta de termo de referência. O 22 já está a minuta de contrato. E aí, antes do item 38, que é lá no final, depois do parecer jurídico, entraria o termo de referência em si, o documento, bom, se bem que a minuta do contrato, a gente coloca ela sem as rasuras, mas é a minuta do contrato final, que todo o processo vai ter, sabe? Isso é padrão. Não é nenhuma coisa assim, se tiver alteração, se a AGU pedir. Ele é igual a minuta do edital. Tá. Tem a minuta. A gente pode reunir e ver, para dar uma dinâmica maior, né, se o pessoal concordar, e alterar aqui, mas é uma questão do setor, então não tem problema nenhum. Aí eu sento lá com vocês de novo e a gente faz essa última revisão aí e envia. Aí a gente, né, pessoal, aí com relação aos procedimentos aqui, se alguém tiver também pontos do setor, a gente discute depois, porque não interfere muito no que o conselho vai aprovar. Pode ser assim, Carol? Tá. E aí a gente debate mais os artigos e aí já ajusta esse da engenharia, né, para ter um leque maior de restauração, de reforma, e esses pontos que eles identificaram. E aí você vê mais com calma, Carol, essa parte aí. Eu anotei aqui, é o item 26, né? Contratação de seguro também tem que dar uma revisada, mas enfim, a gente aprova agora, a gente tem sempre melhoria, né? E é um trabalho muito grande para que a gente não tenha essa aprovação agora, né? Digamos assim. Aí eu vejo, ok, Carol? Tá ótimo, Ju, muito obrigada. Desculpa aí estar colocando isso agora, mas aqui realmente passou. E mais uma vez, parabenizar aí pelo trabalho. César? Carol, é só porque a sua fala interrompeu aqui para mim. Você finalizou a fala? Isso, era isso só, Alice, que eu tinha de observação, era só isso. Tá, joia. César, pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Primeiramente, né, queria parabenizar a Juliana, né? Eu participei desse processo no início com o gabinete, então eu sei como é que foi difícil fazer esses padrões. Eu também era na mesma linha da Ana Carolina, eu ia apontar algumas questões lá dos fluxos, dos processos mesmo, eu não sei se caberia nesse momento, mas eu fiquei um pouco preocupado com os itens que são de contratações, que eu entendo que não é possível a gente começar com eles, porque vai um pouco contra as compras compartilhadas, mas aí a gente não sei se a gente conversa isso depois. Ô César, esse ano ficou para mapear, né? A gente teve compras compartilhadas e fiscalização, que é o grande problema que a gente está tendo. Aí, provavelmente, a compra compartilhada ela vai ser um outro procedimento, justamente porque é muito específico, né? Aí eu lembro que no GT de licitação a gente decidiu, né, fazer um item específico para essa compra compartilhada, já que ela é mais complexa. Então, pode ser por isso que você não está localizando ou não está vendo igual é. Entendi. Então, quando é esses processos aqui de aquisição, a gente usa só quando é aquisição só do campus, então. Isso, porque a compra compartilhada, ela requer, inclusive, outros documentos, assim, internamente, né? E ela é mais complexa. Então, esses dois, fiscalização e compra compartilhada, nós deixamos para depois, visto que a gente ia gastar muito mais tempo e precisávamos aprovar. Então, esse é basicamente para a compra de cada unidade. E aí temos a proposta também de continuar com a fiscalização e a compra compartilhada. Entendi, obrigado, então.
Obrigada, César. Obrigada, Ju. Mais alguém, pessoal, que queira fazer algum comentário, alguma sugestão? Não? Então, Ju, mais uma vez te agradecer imensamente, né? Registrar aqui a importância do seu trabalho para a instituição, para a Pró-Reitoria de Administração, né? Reconhecer o quanto que você é dedicada, o quanto que você é responsável, o quanto que você abraçou essa causa, né? De uma maneira muito especial. Então, te agradecer muito, né? Desde lá de trás, quando eu ainda era diretora de orçamento, quando a gente começou esse trabalho, que a gente não imaginava que ele ia se materializar nesse documento tão completo, tão complexo e tão importante. Então, assim, muito obrigada. Vou pedir você licença, né, para a gente poder fazer a enquete aqui de votação, viu? Um abraço grande aí para você. Então, pessoal, vou só tirar a apresentação aqui da Ju e fazer a enquete, tá bom? Obrigada, Alice. Obrigado, pessoal. Um bom trabalho aí, tá? Estou à disposição. Pessoal, a enquete já está aí para votação, tá? Então, por favor, vou pedir vocês para ir registrando os votos. Acho que todo mundo já votou, tá? E aí vou publicar a enquete aqui com 88% dos votos, né? 21 pessoas aprovaram o documento e 3 se abstiveram, que corresponde a 13%, tá? Vou colocar aqui para vocês. Talvez já estão conseguindo enxergar aí a publicação da enquete, não é isso? Então, pessoal, com isso, a gente chega ao final da nossa reunião de hoje, tá? E aí, mais uma vez, se alguém tiver algum informe, algum comentário, pode ficar à vontade, mas caso não tenha, eu quero agradecer a todos aí pela participação, né? Pela disponibilidade de estar aqui conosco, né? A gente se vê de novo em março, mais uma vez. E um abraço para todo mundo, um bom resto de semana para todos. Até mais, viu, pessoal? Peraí, tem alguém com a mão levantada aqui, desculpa. Diretoria de Administração de Barbacena, pode ficar à vontade. Olha, Alice, é só uma dúvida aqui minha, porque eu estou com o login da diretoria de administração, porque eu não consegui entrar com o meu institucional, tá? Mas a dúvida é a seguinte, eu tive um problema, que eu não estava escutando em determinado momento, eu tive que sair da live e voltar. Sobre o primeiro ponto de pauta, vocês resolveram o quê? Eu não... Passou rápido, na hora que eu voltei já estava no segundo. Você pode recapitular para mim, por favor? Obrigado. Não tem problema. O primeiro ponto de pauta foi só o calendário para 2025, né, o calendário parcial, que a gente aprovou as 2 reuniões que vão acontecer antes da troca do conselho e da troca de gestão, né, de presidente, enfim, de tudo. Então, a gente aprovou a reunião de hoje e uma nova reunião para o dia 11 de março, que necessariamente a gente vai precisar fazer, porque a gente já tem uma pauta essencial, que é o relatório de gestão. A gente precisa publicar até o dia 31 de março, tudo bem? Beleza, eu achei que vocês tinham passado do calendário em si, não é? Foi só a aprovação de outra reunião. Não, beleza. eu expliquei, eu expliquei que a gente não vai fazer um calendário para o ano todo, né? Tendo em vista esse cenário.
de alteração, tá bom? Obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal? Senão eu vou agradecer a todos aqui também, tá? Desejar aí um bom resto de semana, um abraço para todo mundo. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Até mais.